Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 8. Desde o versículo 21 em diante, vai ser o tempo da nossa meditação hoje pela manhã. Desculpa, desde o versículo 12. A partir do versículo 12 em diante, vai ser o tempo da nossa meditação, tá bom? João 8, a partir do versículo 12. Nós vamos lendo e já vamos conversando sobre o texto. Depois, ao final, então, a gente vai pegar os tópicos principais do texto, tá bom? Diz assim o texto: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deixe-me fazer logo uma pausa, já que vamos conversando à medida que vamos lendo o texto. Jesus está nesse momento da sua jornada, ele já está sendo perseguido para a morte. Você vai lembrar que ele não queria ir para Jerusalém porque já estava ameaçado de morte. E ele tinha falado com seus irmãos, os irmãos queriam que ele fosse, e ele não queria, mas ele foi porque ele precisava cumprir o que estava escrito na palavra. Então ele foi para a festa, e lá na festa então ele foi assaltado, por assim dizer, foi afrontado pelos fariseus e escribas, enquanto ele ensinava. E aqui está um segundo momento desse enfrentamento. De novo, agora ele lhes fala. Você vai lembrar que a última conversa que ele teve, ele falou para os irmãos, mas também falou para os escribas e fariseus, que ele não procurava a sua própria glória, mas que aqueles homens, assim como os irmãos de Jesus, procuravam a sua própria glória. E ele diz: eu sou distinto de vocês nessa matéria. Eu procuro a glória de Deus. Agora ele fala que ele é a luz do mundo. E Jesus está partindo aqui de duas perspectivas que são muito, muito preciosas para nós. Primeiro, ele está afirmando a sua divindade. E você, quando vê aí o eu sou, é uma evocação do Velho Testamento, quando Deus se afirma dizendo que ele é. Ele diz a Moisés na sarça que ardia: eu sou, e dize ao povo que eu sou o que sou. E o verbo ser faz parte da ontologia de Deus, teontologia, ou seja, ele é o único que de fato é. Todas as coisas são criadas a partir dele, a partir da palavra criadora dele. Então ele é o único que é. Jesus está usando o verbo eu sou com propósito. Ele está afirmando que ele é divino. Mas ele diz também, o segundo aspecto, é que ele é a luz. O que Jesus está dizendo é: eu não estou julgando vocês. E eu não vim para julgar vocês. Mas a luz, ela traz um confronto direto com todas as obras que são erradas, pecaminosas, que são contrárias a Deus. Ele é a luz. Toda vez que Jesus estava no ambiente, toda vez que ele estava falando, ou mesmo quando ele simplesmente estava presente, a presença dele, por ser luz, já confrontava a derrota humana, o pecado humano. Então ele está dizendo: eu não julgo, entretanto vocês se sentem julgados. Eu não estou punindo, entretanto vocês se sentem punidos, só porque eu sou a luz. E esse aspecto da divindade de Jesus, ela continua muito presente numa realidade não abstrata, mas numa realidade concreta dentro da igreja. Toda vez que Jesus se revela um pouco mais dentro de uma comunidade, ou dentro de uma vida pessoal, o que acontece é que há um confronto, há um enfrentamento. A luz de Cristo sempre, de alguma maneira,
enfrenta e confronta as nossas vaidades, os nossos vícios, os nossos pecados. Não um julgamento. Não é Deus, através de Cristo, nos condenando, mas é através de Cristo revelando o nosso pecado, revelando o nosso descaminho. Então ele está afirmando agora, no novo momento, entretanto, em cima do mesmo assunto, ou seja, Jesus não quer sair do páreo dessa conversa, que é uma conversa dura, bem difícil, uma conversa que você vai ver cheia de argumentos para lá e para cá, mas ele não quer sair dessa conversa. Entretanto, ele está partindo desses dois pressupostos. Primeiro, eu estou conversando com vocês com a razão divina, com o eu sou. Segundo, eu estou conversando com vocês sem julgá-los, apenas revelando o mal que existe em vocês. Porque Jesus veio para salvar o pecador. E o primeiro passo no caminho da salvação é a gente entender e perceber que a gente está perdido, que a gente está caminhando para fora e para longe de Deus. Enquanto a gente não percebe a verdade de que estamos longe de Deus, então a gente não está caminhando com Deus, porque Ele é a luz do mundo. O texto segue, então diz assim os versículos seguintes, versículo 13. Então lhe objetaram os fariseus e dizem: tu dás testemunho de ti mesmo. Se você prestar atenção, lá em João, capítulo 5, versículo 31, você vai ver Jesus dizendo que ele não aceita testemunho humano. Quem testemunha a respeito dele é o Pai e as obras que ele faz. Entretanto, agora os fariseus estão condenando Jesus em cima do argumento de Jesus, dizendo: olha, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Porque Jesus está falando que é a luz do mundo. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Ou seja, eu testemunho a respeito de mim mesmo porque eu sou divino. Então, e ele vai argumentar isso. Quando eu testemunho a respeito de mim, sou eu e o Pai quem testemunhamos a respeito de mim. Entretanto, vocês estão se sentindo julgados. Esse é o ponto. Vocês não me aceitam porque vocês estão se sentindo julgados. Ele continua e fala assim, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu fosse julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e Deus, aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Como lhes falei, então Jesus está partindo da prerrogativa de ser divino. E está falando a respeito do pecado que existe no mundo. E eles estão se sentindo julgados, e Jesus está dizendo: eu não estou julgando, eu só estou revelando, mas não estou condenando, mas revelando. Então ele continua, versículo 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ele ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, o negócio ficou assim. O assunto está mal resolvido. Eles estão se sentindo julgados. Por outro lado, eles estão cheios de problemas de vaidade, porque a multidão segue Jesus em detrimento deles. Então eles estão cheios de prejuízo. Nesse prejuízo do ego, eles estão de alguma maneira querendo chegar a alguma blasfêmia ou algum motivo para condenar Jesus. E Jesus simplesmente está revelando o pecado da vaidade deles. Então segue, a partir do versículo 21 agora. De outra feita, ainda sobre o mesmo assunto, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis,
mas perecereis nos vossos pecados, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu estou indo embora, e o fato é que o pecado de vocês trará condenação sobre vocês, e vocês não vão poder me seguir. Versículo 22. Então diziam os judeus, perceba que aqui já não está falando dos escribas e fariseus, mas está falando do povo. Ou seja, naquele cenário a confrontação é com escribas e fariseus, mas ainda dentro da mesma questão, agora ele ampliou o cenário. Ou seja, tem os escribas e fariseus presentes, mas agora são os judeus. Então os judeus diziam, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Você vai lembrar que ainda nesse capítulo, no começo, eles estavam perguntando, será que ele vai para o mundo dos gentios? Vai para os gregos? É para lá que ele vai? Porque Jesus está não ameaçando, mas está revelando o plano de Deus, dizendo, eu vou para o céu, eu vou receber a punição do pecado de vocês e vou para o céu. Mas vocês não podem ir, não na condição que vocês estão. Então ele continua. Versículo 23. E prosseguiu. Vós sois daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Essa é a distinção entre eu e vocês. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes, aí veja de novo a afirmativa da divindade. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse é o ponto, irmãos, e talvez este seja o verdadeiro ponto desse texto. É como cremos, em que cremos a respeito de Jesus. Porque habitar com o divino, em outras palavras, crer em Deus, é ser confrontado pela luz. Não julgado, mas confrontado. E se a gente vive fugindo da luz, será que somos crentes? Se toda vez que o pecado nos alcança, se toda vez que alguma coisa é revelada a nosso respeito, a gente foge da igreja, a gente foge do pastoreio, a gente foge da vida. Será que a gente é crente? Esse me parece que é o ponto. Jesus está partindo de uma prerrogativa. Vocês precisam crer que eu que estou no meio de vocês sou Deus. E que sou luz. E que revelo as trevas de vocês. Vamos continuar. Ele está dizendo então, versículo 24, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas eu tenho dito, tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas são as que eu digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Ou seja, eu não julgo vocês, porque nesse momento da minha jornada, não é um momento de juízo. Eu poderia julgar e condenar vocês. Mas agora eu estou aqui para salvar. Mas só vou salvar quando vocês consentirem no fato de que vocês estão longe ou alheios à vida de Deus. E eles não entendiam que Jesus, quando falava a respeito do eu sou, lhes falava a respeito da divindade que ele tinha junto com o Pai. E por isso o testemunho de Jesus era verdadeiro. Ele segue, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais uma vez ele usa a prerrogativa divina, eu sou, agora ele fala da crucificação. E os circunstantes não entenderam, óbvio que não. Mas depois, quando Jesus foi morto, e depois quando seus discípulos receberam o Espírito, essa revelação chegou ao coração deles. O que Jesus está falando é que quando eu for levantado, é que o juízo vai acontecer. Ou seja, quando eu for até a cruz, é lá que finalmente o juízo divino vai cair sobre a terra.
Aqueles que crerem em Cristo, aqueles que crerem que o seu pecado matou Jesus, esses estão livres de condenação eterna. Mas aqueles que não creem que seus pecados foram condenados lá na cruz, esses então serão condenados por causa da cruz, também serão condenados pelos seus próprios pecados. Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Aqui eu vou botar entre aspas o creram. Por que entre aspas? Porque a próxima narrativa que segue vai revelar que eles de fato não tinham crido para a salvação. Eles admiraram Jesus. Eles acharam impressionante. Eles acharam essas palavras intrigantes. É como se eles estivessem assim, rapaz, esse é o cara. Mas eles não estão salvos. Eles não querem que seus pecados sejam confrontados pela luz. Eles não querem viver a vida de Deus. Por isso esse tipo de fé aqui, que está anunciada nesse versículo, não salva. Muitos creram. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós, veja a palavra de Jesus confrontando a ideia de que eles creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a condição de crer. Se crer, a palavra de Deus passa a ser não simplesmente um argumento, mas passa a ser um discernimento. A palavra vai nos confrontar. A palavra de Deus sempre vai falar conosco a verdade. E à medida que a verdade de Deus vai se revelando no nosso íntimo, na nossa conduta, na nossa moral, à medida que a palavra de Deus nos confronta, nós somos libertos, por assim dizer. Ou seja, essa luz que nos confronta, que é a palavra, ela sempre nos salva, porque Deus em Cristo não está nos condenando, mas está revelando para nós a nossa identidade, a identidade que está no Filho e não a identidade que está no pecado. É isso que Jesus está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade então libertará vocês. Então eles dizem, versículo 33, responderam-lhe: nós somos descendência de Abraão, ou seja, nós temos estirpe religiosa, nós fazemos parte da igreja, nós somos membros, nós somos ativos, nós conhecemos a lei, nós conhecemos as regras, nós conhecemos a conduta, nós já fizemos profissão de fé, nós já fomos batizados, nós somos descendência de Abraão e jamais nós somos escravos de alguém. E eles estão mentindo, porque eles foram escravos no Egito, mas eles estão falando, jamais fomos escravos de alguém. Então, como dizes tu, sereis livres? Ou seja, eles estão intrigados, porque a palavra de Jesus está confrontando a dimensão interior, não a dimensão exterior. Eles pagam tributo pesado a Roma, eles estão diante de um tratado de suzerania, de vassalagem. Eles precisam pagar a Roma, portanto eles não são livres, politicamente eles não são livres. Eles estão debaixo da tutela romana, mas eles dizem, nós somos livres. Porque na verdade, eles não querem ver a realidade interior. A vaidade não lhes permite discernir por dentro. E é isso que Jesus está confrontando eles. Então eles dizem assim, como é que você está falando que a gente vai ser livre se a gente não tem absolutamente nenhum Senhor sobre nós? Então aqui vem uma verdade espiritual tremenda. Jesus diz, versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa palavra escravo aqui é uma palavra muito rica no Novo Testamento. É doulos, ou seja, é aquele que é escravo por amor. O que Jesus está falando é que pessoas que vivem sem discernir os seus próprios pecados, ou seja, simplesmente cegam os olhos, mesmo quando são confrontadas pela luz, elas continuam simplesmente fugindo da verdade. Essas pessoas amam o pecado, e é esse amor que lhes escraviza,
Porque elas não querem viver uma nova vida, elas querem viver a vida que elas simplesmente estão levando. Mesmo que elas se digam, somos filhos de Abraão, ou seja, somos membros da igreja, nós frequentamos o culto, nós participamos das atividades da igreja. Entretanto, nós não queremos discernir a nossa vida com Deus, ou não queremos discernir a nossa vida íntima, porque nós não somos escravos. Então Jesus diz, vocês são escravos, e são escravos no coração, porque é dentro de vocês que a escravidão está. E é claro que se essa palavra foi falada em grego, que eu acredito que não foi, deve ter sido falada em aramaico, mas se essa palavra foi falada em grego, quando ele usou doulos, todo mundo entendia o que é que ele estava falando. Vocês são escravos por amor e são escravos do pecado. Então veja o que ele diz, versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, porque ele não mora na casa, ele serve na casa. Entretanto, o filho sim, ele fica na casa e fica na casa para sempre. Ou seja, o filho é dono da casa, o filho é partícipe da casa. A casa faz parte da herança do filho. E o que ele está falando é, quem é escravo do pecado vive na margem da igreja. Quem é escravo do pecado não participa efetivamente da vida da igreja, porque não participa efetivamente da vida do filho. Congrega, participa de uma atividade ou outra, mas não entra mesmo para dividir, para partilhar, para estar junto, para participar. Por quê? Porque não participa da casa. É como se fosse o escravo do pecado. Ou seja, você participa, vem, assiste um culto, mas não faz parte real. Você não está integrado, você não se entrega, você não serve de verdade, você não dá seu dízimo, você não participa efetivamente dando-se a Deus. Apenas faz uma coisa ou outra, apenas participa de um culto ou outro. Esse é o escravo. Ele não se sente na família divina, ele não se sente na família da fé, ele não se sente como filho de Deus, ele simplesmente é uma pessoa que faz uma coisa ou outra para Deus, ele faz uma barganha ou outra para Deus, ele vai para um culto ou outro, ele participa de uma coisa ou outra, mas ele de fato não é filho, porque não é a casa dele, a casa de Deus, não é a família dele, a família de Deus. E é claro que eu não estou falando dessa estrutura do templo, que por sinal essa Igreja das Graças tem um dos templos mais lindos que eu já vi. Mas não estou falando dessa estrutura. O que eu estou lhes falando é muito para além disso. Eu estou falando de uma estrutura espiritual, onde eu e você passamos a fazer parte de fato da casa de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, Deus habita em nós, nós somos a casa real de Deus, e quando estamos juntos, reunidos, ali está o poder de Deus, ali está a bênção de Deus, ali ordena a sua bênção para sempre. Mas tem gente que prefere seguir pelo caminho paralelo, pelo caminho individual, não se integra de verdade. Ele está falando sobre isso. Prefere ser escravo dos seus próprios desejos, continuar sendo escravo dos seus próprios caminhos, do seu próprio protagonismo, não se integra de verdade. Versículo 36, ainda Jesus falando, fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nessa condição que vocês são libertos dessa escravidão dentro do coração. Versículo 37, ainda falando: bem sei que sois descendentes de Abraão, eu sei que vocês são membros, eu sei que vocês fazem parte, sei que vocês nasceram de repente na igreja, que vocês já têm uma história, umas experiências, umas vivências, eu sei, é como se Jesus estivesse dizendo isso. Contudo, ele fala: procurais matar-me, a minha palavra não está em vós. E aqui ele faz uma ligação, ou seja, todo aquele que não tem a sua palavra, a palavra de Deus dentro de si, todo aquele que não discerne a palavra de Deus, ou seja, nem liga para a palavra, nem abre durante a semana, nem tem nenhum tipo de ligação afetiva com a palavra de Deus, aquele que não discerne a palavra, que não deixa a palavra para escutar por dentro, é isso que ele está falando aqui. Ele diz: vai te procurar matar. A morte aqui é física, claro, no texto, mas o sentido, a conotação é: vocês me querem longe da vida de vocês. Quando vocês não têm a palavra dentro de vocês, vocês me querem longe da vida de vocês. Vocês querem participar dos ritos religiosos, mas vocês me querem longe.
Vocês me querem morto, sem presença real, sem presença viva entre vocês. Continua. Versículo 38. Eu falo essas coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Veja que Jesus está entrando agora forte e pesado. Versículo 39. Então lhe responderam: ora, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E as obras de Abraão estão reveladas em Hebreus como sendo obras de fé. Ele andou como peregrino na terra da promessa, porque ele anelava e desejava uma coisa superior. Ele tinha fé no que Deus dizia, ele já vivia um comprometimento com a palavra. Mesmo que ainda não houvesse igreja física, ele fazia parte dessa aliança e ele fazia parte desse comprometimento. Ele não estava alheio à vida de Deus, pelo contrário, ele vivia a vida de Deus. Então, se vocês são filhos, se vocês realmente são membros, se vocês são realmente corpo de Cristo, vocês fazem parte real da vida da igreja, então, no nome de Jesus, façam as obras disso. Participem efetivamente disso. Então façam as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, ou seja, vocês procuram que eu não esteja presente entre vocês com vida. A mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Não foi assim que Abraão procedeu. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai, que é Deus. Ele parece óbvio. Se eu perguntar no Brasil assim, quem é o pai de você, no sentido espiritual, o brasileiro, de um modo geral, com exceção dos ateus, todos vão dizer, é Deus que é meu pai. O umbandista vai dizer, é Deus que é meu pai. O do candomblé vai dizer, é Deus que é meu pai. O espírita vai dizer, é Deus que é meu pai. O católico romano, o mesmo não praticante, vai dizer, é Deus que é meu pai. Assim como o evangélico vai dizer, é Deus que é meu pai. O que é membro da igreja vai dizer, é Deus que é meu pai. O que, mesmo sendo membro, mas não participa, eu vou chamar aqui do evangélico não praticante, também diz, é Deus como meu pai. Mas não discerne interiormente. E esse é o ponto que ele está falando. Eles estão dizendo assim, olha, nós não somos bastardos. É Deus que é o nosso pai. Replicou-lhe Jesus, versículo 42. Se Deus fosse de fato vosso pai, se o argumento de vocês é legítimo, então certamente minha vez de amar. Agora, amar aqui tem um sentido de afeição e tem um sentido de se apropriar. Ou seja, o amor aqui é no sentido de você querer ele dentro de casa. Ele querer ele participando da sua história. Esse amor aqui não é um amor emocional do tipo assim, naquele culto eu chego a sair leve, como foi bom. Joia, tudo bem, sinta isso, faz parte da caminhada. Mas esse amor aqui é quando você diz assim, rapaz, eu não consigo viver sem. Mal comparando, é como a minha mulher, só está 2 dias lá no retiro, mas eu não consigo viver sem. Eu já estava pedindo perdão a Deus hoje de manhã, dizendo, Deus, eu estou dependente demais dessa mulher. Não consigo viver sem. Esse é o amor que ele está falando. Se vocês então de fato são filhos de Deus, então vocês me amam, vocês me querem. Não é obrigação. Não é cumprir um rito vindo para a igreja aqui e ali, numa programação ou noutra. É você quer isso. Faz parte da sua identidade, faz parte do seu DNA, está dentro de você, você quer. Vocês me amam. Versículo 42. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Isso aqui é rico, é muito rico. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Esse aqui é o discernimento espiritual, que a luz confronta as trevas. É que quando você está dentro da igreja, você é membro da igreja, mas você não discerne a Bíblia. Você lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Você não tem afeto pela Bíblia. A Bíblia não faz parte da sua estrutura mental, não faz parte da sua estrutura de alma. Você sabe alguma coisa aqui e ali, mas de fato você não tem afeição por esse livro. Você não discerne a palavra de Deus. Então, irmão, você não é crente.
Pelo menos segundo Jesus. Você é incapaz de conhecer, incapaz de ter desejo por isso, incapaz de viver isso. E não diga assim, mas todo mundo é assim, porque não é não. Lembro-me quando eu me converti, eu tinha 12 anos. Eu não tinha chamado pastoral, eu não tinha nada a ver com estrutura de igreja, porque eu vim do mundo. A minha família era do mundo, minha mãe era espírita, meu pai era agnóstico. Não tinha estrutura nem estirpe, eu não tinha absolutamente nada. Aos 12 anos eu me converto e fico dentro do meu quarto sozinho com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia e comendo e me deleitando. Não tinha a ver com absolutamente nada de ser pastor, mas tinha a ver com essa afeição por Deus. E com quanto eu fosse paupérrimo no discernimento do texto, para dizer que fundamento histórico é esse. Qual é a cultura hebraica que está aqui? Qual é o texto em hebraico? Qual é o texto em grego? Eu não conhecia absolutamente nada, mas tinha o Espírito Santo me conduzindo com fogo às Escrituras e me conduzindo por um anelo a Deus, onde eu chorava buscando e dizendo, tenho saudade de Ti, ó Deus. E por que isso nunca acabou? Porque eu fui chamado para ser pastor, mas eu fui chamado para ser pastor, eu tinha 18 anos. E mesmo quando eu fui chamado para ser pastor, só fui para essa jornada para ser pastor quando eu tinha 22 anos. E esse período todo de 10 anos, eu continuei com altos e baixos, é verdade, mas tinha fogo no coração. E por que tinha fogo no coração? Porque é filho, porque quer morar na casa, porque tem amor a Deus, tem amor a Jesus, quer que Ele participe, tem amor pela palavra. Versículo 44, veja onde Jesus chega. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O diabo foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Vou lembrar de novo, quando ele fala que ele é a luz, ele está dizendo que a verdade vai confrontar a mentira que está dentro de nós. Essa falsidade que está dentro de nós. O jeitinho que a gente lida com a vida. As coisas que a gente tenta encobrir e esconder, mas estão lá. E a verdade está revelando para nós. Mas parece que a gente não dá conta. E ele está dizendo por quê? Ele está dizendo porque é filho do diabo. E o diabo não tem nenhum apego à verdade. Nenhum apego à luz. Pelo contrário, toda vez que bota a luz junto, ele foge. Vai para o cantinho. Bota a luz, vai para o cantinho. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? É Jesus perguntando. Se vos digo a verdade, então por que razão não me credes? Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Veja a confrontação deles, é o inverso. Ou seja, quando alguém chega e tem coragem de confrontar você com a luz, ou quando as circunstâncias da vida têm coragem de confrontar você com a luz, quando chega o caos dentro de casa, quando finalmente está descoberto e revelado publicamente as coisas que você está encobrindo, aí você fala assim, foi o diabo. É isso que eles estão dizendo, é o diabo. Mas é Jesus que está revelando, não é o diabo não. Quando ele começa a mostrar as nossas trevas, mostrar para a esposa, mostrar para o marido, mostrar para a igreja, mostrar para a família, quando ele começa a revelar, é Jesus que está revelando para dar para você a chance de você se converter. Mas você talvez faça como os judeus. A gente não está dizendo, é o diabo que está fazendo isso na minha vida, é o diabo. Não é o diabo não, irmão. Não é o diabo.
Quem está querendo revelar a podridão que habita dentro de nós é Jesus, não é o diabo. O diabo quer o contrário. O diabo quer que você viva escondendo. Quer que você viva nessa mentira. Mas Jesus quer trazer a luz para salvar você e libertar você desse engodo que está dentro de você. Versículo 49. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque. E porque busca a sua própria glória, é que me julga. É isso que ele está falando. 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Veja, coisa esquentou muito agora. Versículo 54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido a Deus. Eu, porém, conheço a Deus. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e eu guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Talvez isso aqui seja uma referência que Jesus está usando, que depois, lá em Hebreus, a gente vai entender que Abraão anelava por esse dia. E sem esse dia, Abraão não se sentiria perfeito, mas ele se sentia digno e perfeito por causa desse dia. E Jesus está revelando agora que Abraão já expectava Jesus Cristo. E Jesus sabia disso, porque ele é antes de todas as coisas. Versículo 57. Perguntaram-lhe, depois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra que Jesus usa é a mesma palavra que Deus usou naquele momento que Moisés está diante de uma sarça ardente, cheia de fogo, mas que não se consome. A presença de Deus está aqui. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Você veja que o negócio esquentou. O que é que esse texto fala para nós? Primeiro, fala sobre a divindade de Cristo, revelada no eu sou e revelada nessa luz que vai clareando as trevas. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Versículo 24. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 28. Ou seja, a revelação maior de que eu sou Deus, que estou entre vós, que vim para salvar vocês, vai se dar lá na cruz. Mas se você não crer, você já está condenado. Versículo 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está afirmando a sua divindade. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque, na verdade, se Jesus não fosse Deus, nós não estaríamos salvos. Precisava que Deus, por ser totalmente puro, se fizesse homem, semelhante a nós, em todas as coisas, de carne, de osso, do mesmo jeito, mas sem a natureza pecaminosa. Para que a aliança entre o homem e Deus fosse feita nessa pessoa, que é Deus e é homem. Para que Deus fizesse aliança consigo mesmo e ele não pudesse romper, e para que Deus fizesse aliança com o homem por meio da sua própria divindade, para que o homem não pudesse romper. Em outras palavras, Deus vem para a terra para garantir para mim e para você uma salvação que eu e você não conseguimos reverter, não conseguimos destruir, por mais que muitas vezes nós sejamos farrapeiros, mas a salvação que veio foi de ordem divina. É Deus com Deus e é Deus com os homens, aliançados, dizendo: você é meu e o diabo não tem mais poder sobre você. Aleluia! Jesus está afirmando isso aqui. A salvação é Deus vindo à terra, se fazendo carne
para nos salvar. Mas o texto vai revelar para nós o que é incredulidade. Incredulidade, versículo 30, ditas essas coisas, muitos creram nele, mas aí o versículo 34 diz: todo que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, isso é incredulidade. É viver nessa prática do pecado e dizer, não tem nada demais. É o excesso de bebida, é a imoralidade, é a mentira, é o jeitinho brasileiro nos impostos, é o jeitinho brasileiro nas atividades comerciais, é a gente simplesmente subvertendo a justiça, continuamente dizendo assim, mas todo mundo faz, e às vezes a gente nem diz, mas todo mundo faz, mas diz assim, rapaz, é porque eu preciso, é você, rebeldia contra Deus, dizendo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei como me cuidar, Deus não vai poder me cuidar, por isso eu preciso fazer isso. Versículo 37, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A incredulidade é revelada na ausência da palavra, na ausência da afeição pela palavra, ou seja, a palavra de Deus é coisa de só menos, a gente nem liga, a gente nem conhece, a gente nem participa. Versículo 43, não compreendeis a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Outra vez, a ideia da palavra longe de nós. Também a ideia de a gente não participar de fato da vida da família de Deus, da casa de Deus. Versículo 44. O que é incredulidade? É satisfazer os próprios desejos. Satisfazer os desejos diabólicos, que são os desejos contrários a Deus. Isso é incredulidade. Mas então o que é ser crente? Ser crente, versículo 31 e 32, é se permanecer a minha palavra. Se você conhecer a verdade e a verdade então começar a libertar você, e você realmente for ficando livre, então você é crente. Esse é o seu processo. À medida que você interage cada vez mais forte com Deus, à medida que você deixa a luz lhe confrontar, em vez de encobrir as coisas, você deixa ela vir, você deixa ela sanar você. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica sempre na casa. O que é ser crente? É você viver a vida orgânica da família da fé. É você participar efetivamente da vida da igreja. E eu falo isso, irmão, se você é de outra igreja, então vá para outra igreja e participe efetivamente da vida da sua igreja lá. Mas se você é daqui que Deus vai cobrar de você essa vida na família da fé. Portanto, não faça o seu caminho individual. Ah, o meu grupinho, é o meu jeitinho. Não, não é. Você faz parte de uma casa. Lá na minha casa, meus filhos por vezes vão discordar de mim. E a gente vai tentar entrar num acordo. Mas se não tiver acordo, quem vai decidir sou eu, e eles vão caminhar, porque eles são meus filhos. Vamos caminhar junto no nome de Jesus, porque nós fazemos parte da mesma casa, a casa de Deus. Versículo 42. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. O crente ama, mas ama com afeto. Ama querendo que Ele esteja dentro, querendo que Ele participe. Não faz festa sem Jesus. Não tem vida social sem Jesus, não tem negócio sem Jesus, não tem igreja sem Jesus, não tem vida familiar sem Jesus. Jesus está dentro de tudo porque é uma satisfação em Jesus. O que é ser crente? É quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ou seja, é alguém que quer ouvir a palavra de Deus, que entende. E quando não entende, quer entender. Busca compreensão, busca discernimento, aprende a palavra de Deus. Não passa 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não conhece a Bíblia. Meu Deus, se de fato você é crente, como é que você está tanto tempo dentro da igreja e não conhece a palavra de Deus? O que é ser crente? Versículo 50. É não procurar a sua própria glória, está aqui. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque. E termina julgando os outros, julgando a própria vida. Versículo 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. E aqui, em último lugar, o que é ser crente? É alguém que vive para a glória de Deus. Não vive para buscar glória para si.
esse significado existencial, essa ufanação, essa coisa de ser importante, essa coisa de eu tenho minha vez, eu tenho a minha voz, eu tenho o meu direito, eu tenho não sei o que lá. Não procura viver assim, porque vive para a glória de Deus. E às vezes os tormentos, as dores, os problemas, as apreensões, os castigos, tudo que é contrário ao nosso ego, muitas vezes será isso o maior instrumento para que Deus seja glorificado em nossa vida. É isso que é ser crente. O texto diz que os que creram, aqueles que creram lá, muitos creram em Jesus, os que creram foram os que pegaram em pedras para apedrejá-lo naquela conversa. E depois eles crucificaram Jesus. Você que está aqui hoje, você é crente, irmão. Você é salvo pela fé no sacrifício de Cristo. Você tem se deixado persuadir pela palavra. Você tem afeição à palavra ou você tem afeição a livros evangélicos? Você tem afeição à palavra ou você tem afeição a pastores, pregadores? Você tem afeição à palavra, você tem deixado a palavra inundar seu coração e tornar você humilde, paciente, muitas vezes participante do corpo de Cristo? Você é crente? Ou você é individualista, é o seu caminho, é o seu jeito, é o seu grupinho, é a sua particularidade, é a sua privacidade? Você é crente, você participa da igreja, você está junto, você está somando, você é fiel, você entrega o seu dízimo, você participa efetivamente com vida, com saúde, com coração, você tem gosto das coisas de Deus, ou você simplesmente está alheio a tudo isso? Você estivesse lá, você ia pegar a pedra para apedrejá-lo? Ou você se curvaria, se renderia e diria: Senhor, eu quero fazer parte? Estamos diante da ceia, quero convidar os presbíteros para virem para cá. Diante da ceia do Senhor, a gente tem uma das duas coisas para fazer. A gente pode chegar e dizer: eu não vou tomar parte. Ou seja, a gente está decidindo: Jesus, não entra na minha casa, não entra na minha vida, não entra não. O Senhor fica do lado de fora. Igualzinho que eles disseram: tu tens demônio. Igualzinho que eles fizeram. Não deixaram Jesus participar da vida deles. Na ceia, a gente tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero. Mas eu te quero de verdade. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor no meu coração. Eu quero o Senhor me confrontando, revelando as minhas insanidades, minhas doenças, meus pecados. Eu quero, Senhor. Eu quero. E esse é um momento mais rico que a gente tem. Em toda a celebração do cristianismo, a volta de Cristo, é esse o momento, porque a gente anuncia a morte de Jesus e anuncia a vinda dele quando a gente faz isso. Você quer, irmão? Digo para você, eu passei a noite hoje muito ruim. Muito ruim. Hoje foi uma batalha espiritual renhida. E me acordei mal. E estou aqui no osso. Debaixo assim de opressão. E não tem sido raro às vezes que na ceia a opressão é grande. Você talvez não entenda, mas Deus me colocou como pastor para que possa discernir muitas coisas da vida dessa igreja. E eu chamo você ao arrependimento no nome de Jesus. Eu chamo você a dizer para Cristo de verdade: Senhor, eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que a minha própria vida. Eu te quero mais do que a minha reputação. Eu te quero mais do que a minha história. Eu te quero mais do que a minha família. Senhor, eu te quero. Quero chamar você a participar da ceia do Senhor. Você que é crente, você que afirma a sua fé falando: eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Você que é membro da igreja, participou um dia fazendo batismo. Um dia você fez a sua pública profissão de fé, você confessou publicamente a sua fé em Cristo. Eu quero chamar no nome de Jesus você de volta. Volta para o redil, volta para o lugar de cuidado do Senhor Jesus, volta para participar, sai desse lugar de condenação, sai desse inferno, no nome de Jesus, volta a participar da vida de Cristo. Sai, irmão.
Sai do lugar onde você está, que é fora, e vem para dentro, vem participar no nome de Jesus. Eu convidar você a pegar os elementos, você pega o pão, o vinho, espera até que a gente participe todos juntos. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Depois que eles cearam, tiveram tantas conversas ali, depois que eles cearam, então, ele pegou o cálice. Isto é o meu sangue, com o qual eu faço uma aliança com vocês. Jesus estava pedindo à igreja em casamento. Estava prometendo que ele iria cuidar de tudo para que a gente pudesse estar com ele para sempre. A ausência dele seria a sua morte. A morte era para pagar essa união, para que eu e você pudéssemos estar para sempre nas mãos de Deus e para sempre vivendo com ele. Este é meu sangue que é derramado em favor de vós. Não tem um momento mais especial. A gente come e bebe a obra de Cristo. A gente participa da aliança. E a gente diz: eu sou corpo, eu faço parte. Vamos comer e vamos beber, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou do cativeiro, do império das trevas. O Senhor nos tirou desse domínio do diabo e o Senhor nos colocou no reino do teu Filho. O Senhor nos trouxe grande história, grande salvação. Louvado seja o teu nome para sempre, Pai. Obrigado, porque o Senhor faz parte de nós e nós fazemos parte de Ti. O Senhor está conosco, o Senhor habita em nós e nós participamos da Tua história e do Teu mundo, da Tua missão. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Levanta-nos como homens de fé, como mulheres de fé, como gente de fé, que crê, que anda segundo Tu dizes, anda contigo, anda para Ti, que glorifica o Teu nome em meio ao caos. Levanta-nos, Senhor Deus. Não nos deixa reféns das nossas emoções, não nos deixa refém do nosso descaminho. Livra-nos, liberta-nos por meio da Tua palavra e por meio da Tua redenção, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmão, nós vamos cantar, celebrando ao Senhor, finalizando esse culto. Louvado